Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, continua a greve lá na Prefeitura de Belo Horizonte. Vocês estão assistindo aí, nesse momento, apresentando a nossa Thumb Meio do canal de Educação. Greve em BH, corte de ponto, canal de Educação de Minas Gerais, hoje destacando, gente, a Prefeitura de Belo Horizonte, quando você assiste a deputada Beatriz Cerqueira lá na audiência com a Marcela, que é a controladora geral do Estado, né? E no caso do Rocieli Soares, eu tenho notícia para passar para todos vocês sobre a suspensão da entrega dos kits, recursos em torno de 49, quase 50 milhões de reais, e que agora o secretário de Educação de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, Gustavo Braga, acabou de suspender a entrega de mais kits pedagógicos deste contrato nebuloso que levou a essa audiência importante lá na Assembleia Legislativa e que o canal da Educação acompanha. Enquanto a gente assiste a deputada falando, apresentando, eu quero mostrar para vocês a situação, gente, que é gravíssima. Gravíssima situação que acontece lá na Prefeitura de Belo Horizonte. É algo que, assim, que a gente fica pensando. Esse prefeito de Belo Horizonte é fraco. Prefeito de Belo Horizonte é fraco. Essa que é a grande questão. Álvaro Damião é um prefeito fraco. Belo Horizonte está jogado às traças. Belo Horizonte está uma verdadeira lixeira a céu aberto. Para todo lugar que você anda, Belo Horizonte tem sujeira. Então não basta só essa questão que é gravíssima, que é da educação em Minas Gerais, que é da educação de servidores que estão em greve, e essa greve só intensifica, viu? Porque cortar ponto de servidor só irritou ainda mais a massa. Então tá aqui o Jornal Tempo noticiando o seguinte, impasse na educação, corte de ponto leva professores em greve a intensificar protestos em Belo Horizonte. A categoria afirmou, gente, que a prefeitura mantém descontos salariais dos grevistas e rejeita reposição das aulas. E aí, problemas seus, prefeitura. Aí, problemas seus. Porque vocês querem prejudicar os alunos? É isso que vocês querem? Vocês querem prejudicar a carga horária dos alunos? Porque o corte de pontos profissionais de educação em greve e a recusa da Prefeitura de Belo Horizonte, gente, em permitir a reposição das aulas, estão no centro do impasse que levou servidores da categoria a realizarem uma vigília em frente à Secretaria Municipal de Planejamento, no centro da capital, na tarde dessa terça-feira, dia 2 de junho, que eu estou gravando esse vídeo agora, às 19 horas e 8 minutos. E com apoio agora da deputada Beatriz Cerqueira e de parlamentares do bloco Democracia e Luta da Assembleia Legislativa. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, o Sindirede, uma comissão de profissionais teria sido impedida de acessar o prédio e cercada pela Guarda Civil Municipal. Porque aí o Estado tem a Polícia Militar, né, e a Prefeitura tem a Guarda Civil Municipal, que motivou a permanência dos manifestantes no local. Nós temos vídeos aí apresentando isso para vocês. Olha, gente, de acordo com a diretora do Sindirede, a Vanessa Portugal, a principal reivindicação dos trabalhadores é a suspensão do corte de pontos grevistas. Ela afirma que a administração municipal não aceita a reposição das aulas como forma de compensar os dias parados. Você está de brincadeira comigo, prefeito? O senhor está de brincadeira comigo, secretária municipal de educação? Presta atenção no que vocês estão fazendo, viu? Vocês estão arrebentando o município, né? E não é só questão da educação, não. Eu acabei de falar dessa sujeira que está Belo Horizonte. É uma lixeira a céu aberto. Uma lixeira não é nem sem tampa. É o lixo esparramado pelas ruas. Para todo lugar que você vai tem sujeira. E eu quero saber até sobre essa questão dos contratos com essas empresas que fazem aí a limpeza urbana. Porque o que está acontecendo em Belo Horizonte não é brincadeira um negócio desse. Não tem lógica. Não tem lógica. Tá? O Álvaro Damião, gente, ele cortou o ponto dos grevistas e não aceita a reposição das aulas. E ele vai dizer o seguinte, só voltamos para as escolas quando ele voltar atrás. Aliás, nem ele, quem está falando isso aqui é a própria equipe, a Vanessa Portugal, que é do Sindirede. Então ele vai dizer o seguinte, ele cortou o ponto dos grevistas e não aceita as reposições de aula. E só vão voltar para as escolas quando ele voltar atrás. Tem uma reunião às 14 horas, seguimos esperando. A obrigação da prefeitura é garantir os 200 dias letivos de aula. Você quer lesar? Por isso que é importante alguns projetos aí, que responsabilizam prefeitos
e governadores que têm uma postura como essa. Aí, por lado, você tem a polícia militar no estado dando garantias, alguns momentos, não estou falando da polícia não, tá, gente? Estou citando que o estado é polícia militar. E a prefeitura está usando o quê? O seu efetivo, segurança, que é a guarda municipal. Então a guarda municipal, ela cercou completamente lá, não deixou ninguém entrar, e é por isso que está essa confusão aí. Eu quero só ver como é que vai terminar essa história aí, tá, gente? É brincadeira o que está acontecendo aí em Belo Horizonte. Essa linda capital que nós temos, arruinada por uma prefeitura desastrosa. Desastrosa. Essa que é a grande questão. Aí tem que começar até a pensar sobre isso, viu, gente? Mas aí o canal da educação vai mudar de assunto aqui, gente, porque finalmente, né? Finalmente, depois daquela audiência, surtiu efeito. Parabéns à Comissão de Educação, a deputada Beatriz Cerqueira, a Lohana, que estava presente, né? Essa turma que estava lá. Porque finalmente o memorando circular número 2 de 2026 está suspendendo, de maneira cautelar, o contrato 9501223-2025, ata de registro de preço 3601-053-2405-003, gerenciada pela FDE-SP, tá, gente? Lá de São Paulo. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais comunica em atenção aos princípios da publicidade e da transparência. Só agora, né, gente? Só agora que rege a administração pública a suspensão cautelar desse contrato. Celebrado com consórcio, aí tem o nome do contrato aí. Entregado pelas empresas Cidel, Distribuidora Editora de Livros Limitada e a EBN, com a Exportação e Exportação Limitada, para o fornecimento de material denominado microkits, decorrente de adesão à ata de registro de preço oriunda do pregão eletrônico realizada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo. Gente, eu não entendo nada de ata de registro de preço, queria entender, vou ter que dar uma estudada nisso. Mas na minha opinião, o que foi dito lá na audiência, isso devia ser proibido. Esse procedimento, claro que ele tem um objetivo, a gente sabe muito bem, né? Que aliás foi muito bem usado aqui por esse governo, através do secretário anterior, que está aí respondendo por uma politização de recursos em torno de 349 milhões de reais de um material que, como muitos já disseram, questionável. E aí esse microkits aí está suspensa a distribuição. Eu quero lembrar que até então a ordem era, vai buscar o material. Posso mostrar o memorando para vocês que era para buscar. O material já estava disponível lá nas Superintendências Regionais de Ensino. Inclusive estava disponível na B. E está aqui, ó, o referido material denominado microkits constitui acervo bibliográfico nacional diversificado, contemplando todas as áreas do conhecimento destinadas a estudantes e docentes do 5º e 6º ano do ensino fundamental na rede pública estadual de Minas Gerais. Então, nós vamos buscar lá esse material lá para vocês. A suspensão era declarada fundamenta-se no poder de autotutela da administração pública e no dever de zelar pela legalidade, integridade, né? E regularidade dos atos administrativos nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e da Lei 14.133 de 2021, em consonância com a recomendação cautelar formulada pela Controladoria Geral do Estado, que estava lá, Marcela, participando, né, ela que é Controladora Geral do Estado, dessa audiência, e que trouxe um panorama cronológico dos fatos para a gente. O documento está assinado pelo Gustavo Oliveira Braga de Souza, que é o atual secretário de Educação de Minas Gerais. E aí, gente, o mais importante está aqui, ó. Adicionalmente, fica expressamente vedada, a partir da data deste memorando, que é 1º de julho de 2026, a condução de qualquer nova tratativa, negociação, contratação ou adesão a instrumento contratual que envolva o consórcio Cedel EBN ou qualquer uma das sociedades que o integram, Cedel Distribuidora e Editora de Livros Limitada e EBN Comércio, Importação e Exportação LTDA. Está aqui o documento, que é um documento público. Foi divulgado pela Secretaria de Estado de Educação para todas as instituições de ensino. E aí o documento está assinado, finalmente. Parabéns aí ao Gustavo Oliveira Braga de Souza, que interrompeu que suspendeu, pelo menos, a entrega desses materiais na escola. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: e aí? O que vai acontecer com esses materiais que já estão nas escolas? A Lohana está falando, a Lohana estava brava esse dia. Estava brava. Vamos ouvir aqui um pouquinho a fala da Lohana, porque o documento é importante.
Vamos ouvir aqui, ó. Vou soltar o vídeo aqui para que vocês possam ouvir a Lohane. Não que eu tô aqui fazendo uma defesa dele, porque eu jamais farei isso. Mas por que ele foi demitido? O que tinha nesse relatório do dia 27 de tão grave que dia 28 saiu a demissão dele no diário? A gente precisa saber. Por isso, se a gente não conseguir que a controladoria entregue de boa fé os relatórios pra gente, contando que a Assembleia, obviamente, não os publicizará, a não ser que a gente tenha chegado aos fins das investigações, a gente vai entrar na justiça para ter essas informações. Porque é preciso saber. O governador estava ignorando esse relatório desde o dia 16 de dezembro. Dia 16 foi a denúncia, né? Primeiro relatório de vocês foi dia 9 de janeiro. Estava ignorando desde dia 9. Devia ter alguma coisa muito escandalosa nesse relatório do dia 27 para ele ser exonerado no dia 28 e em seguida ficar esse bate-cabeça dele falar que foi consenso e o governo do estado falar que não foi. A gente precisa saber o que tinha lá. E aí, eu queria dizer que os indícios de corrupção estão permeando toda a administração Matheus Simões e anteriormente o governo Romeu Zema. A gente está com denúncias e investigações e Polícia Federal, e aí eu estou dizendo porque a controladoria atua nisso. A senhora é uma das responsáveis por evitar que esse tipo de coisa aconteça. A SEMAD foi alvo de uma investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal bateu na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e colocou no documento que tinha uma organização criminosa atuando lá dentro. Está escrito ipsis literis. Não sou eu que estou dizendo. O juiz disse. Ipsis literis. Tem uma organização criminosa atuando na Secretaria de Meio Ambiente com venda de licença ambiental. Eu estou desde sexta-feira cobrando que o governo do estado cumpra uma decisão judicial do Dr. Emerson do TJ que mandou suspender o CORE, que é a regulação unificada aqui em Belo Horizonte, que está matando um monte de gente. Vocês não estão cumprindo. E uma das coisas que está na decisão é o absurdo que foi a contratação direta do sistema sem licitação. O mesmo modus operandi que a deputada Beatriz trouxe aqui para trazer das contratações por ata. Tem indício de corrupção seríssimo na Secretaria de Estado de Saúde, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e na Secretaria de Estado de Educação. Tem uma coisa sistêmica nesse governo. O antigo secretário-geral era o governador. Ele não era o governador na época desses relatórios, mas ele foi secretário-geral no primeiro mandato do governo Zema todo, quando parte dessas vendas de licença ambiental da SEMAD estavam sendo feitas segundo as investigações. Então, eu estou dizendo isso tudo aqui para a senhora, porque eu quero entender algumas coisas aqui. Primeira coisa aqui, com que frequência a senhora, enquanto controladora geral, vai lá na Secretaria-Geral e fala assim, opa, pessoal, nós recebemos uma denúncia aqui, claro que não é tão informalmente, né? Nós recebemos uma denúncia aqui, quer dizer, não sei, a senhora que vai dizer. Nós recebemos uma denúncia aqui e a gente fez um relatório preliminar e esse negócio aqui merecia atenção dos senhores. A decisão do gestor é dos senhores. Com que frequência isso acontece? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta que eu queria entender é se daqui para frente a Controladoria Geral do Estado vai fazer uma orientação para que esses contratos sejam suspensos. Porque, veja, eles continuam vigentes. A gente já gastou mais de 100 milhões do primeiro e 49 milhões estão encomendados para o segundo. Vocês vão soltar uma orientação, porque assim, tá muito ruim, né? Que seja para tentar apagar esse incêndio. Vocês vão soltar uma orientação para o novo secretário de Educação, para o governo, para o novo secretário-geral, dizendo, pessoal, por favor, suspendam esses contratos, tem indício de corrupção aí. Ou não, a gente vai continuar desse mesmo jeito. Tipo assim, a CGE fez um relatório, está aqui nosso relatório, mas a decisão é do gestor. A decisão é do gestor, o gestor não está tomando a decisão, pessoal. O gestor não está decidindo. Então, a CGE vai fazer alguma coisa? Ou a CGE, como órgão independente e autônomo, pode acionar outros órgãos? A senhora pode acionar o Ministério Público e pedir uma ação civil pública? Estou te perguntando, não sei. A senhora pode acionar a Polícia Federal? Porque a impressão que eu tenho é, a Controladoria Geral do Estado não pode ficar de mãos atadas. Bom, fizemos vários relatórios aqui, esse governo não toma decisão nenhuma, estão bancando essa organização criminosa na Secretaria de Estado de Educação, que é o que parece é o que é, e a gente precisa que alguma coisa seja feita, sob risco da Controladoria, inclusive, ficar desmoralizada. Qual que é o próximo passo? A senhora vai soltar um ofício, orientando, pedindo que eles suspendam o contrato, ou a senhora vai pedir um órgão de controle? Eu sugiro, Beatriz, que a gente faça um requerimento para a Polícia Federal, porque considerando que acontece o mesmo em outros estados, a gente pode pedir o envolvimento da Polícia Federal. E aí eu acho que é importante que a gente coloque também que há um espaço legislativo para a gente, Beatriz. Porque a gente pode legislar sobre isso e colocar algum nível intermediário para que a Controladoria Geral do Estado, a partir de relatórios preliminares, sei lá, o segundo relatório feito sobre um determinado assunto, seja obrigada a tomar alguma decisão em relação ao Poder Executivo, seja obrigada a acionar órgão de controle, seja obrigada a acionar alguma outra coisa. Acho que seria um ganho para o Estado e eu tenho certeza que o líder do governo que estava aqui, o deputado João Magalhães, vai nos apoiar, porque a gente não quer viver esse tipo de situação de novo. Mas, em resumo, controladora, o que eu queria entender é como que a AGE vai agir, como que a CGE vai agir daqui para frente, o que a senhora pretende fazer, considerando que a gente tem os 2 contratos vigentes e esse dinheiro sendo gasto. E eu queria entender com que frequência a CGE aciona o secretário-geral para falar desse tipo de coisa. Se foi algo pontual, que chamou muita atenção, ou não. E pedir à senhora que aprofunde. Por que o governo está mantendo tantos esquemas criminosos em secretarias diferentes? Porque, veja,
PF bater na cidade administrativa é muito ruim para todo mundo, especialmente para quem faz controle e para quem está aqui na Assembleia. É ruim para a gente também, porque fica parecendo que eles estão fazendo o que eles querem. Em segundo lugar, PF batendo em Secretaria de Estado de Saúde, como eu acredito que vai acontecer se esse negócio dessa contratação desse sistema não for investigado pelo Estado e pela Controladoria, e a gente tem esse rolo enorme desses milhões da Secretaria de Estado de Educação. Não vamos deixar que a soberba da gente operar o direito, isso não é só para a senhora não, viu? Isso é para mim também, é para todos nós. Que a gente que está fazendo isso todos os dias, que a gente se acha acima da população, que banca a gente aqui, que banca o nosso salário, que banca a energia elétrica que a gente está usando, que banca a água que a gente lava a mão lá no banheiro. Essa população tem direito por interesse público de saber essas informações. A gente tem direito de ter acesso a esses relatórios, porque a Constituição Federal da República do Brasil deu para o parlamento, na democracia representativa, a Constituição de fiscal. Nós fiscalizamos os atos da senhora. Nós fiscalizamos os atos do Poder Executivo. E a senhora, internamente, controla e acompanha os atos do governo do Estado e das secretarias fim. Então, a gente precisa entender em que nó que está esse negócio e o que a senhora pretende fazer daqui para frente, por favor. Eu já vou inclusive, dizer de alguns encaminhamentos já dessa audiência. O primeiro, a gente vai fazer uma audiência convidando o secretário-geral à época, em janeiro, que recebeu as primeiras informações preliminares, e vamos perguntar ao secretário-geral o que ele fez, ou por que ele não fez, porque os contratos continuam. E depois do primeiro esquema de 348 milhões, nós já descobrimos um outro esquema de 49 milhões de reais. Então, nós vamos fazer essa solicitação, é um encaminhamento já dessa audiência. O segundo é um requerimento para que as notas taquigráficas dessa audiência sejam encaminhadas à Polícia Federal. Deputada Lohana, eu já estive na Polícia Federal, eu entreguei à Superintendência da Polícia Federal, em Minas Gerais, todas as informações desse contrato de 348 milhões, porque, no caso, esse contrato ele revela um esquema entre estados. Amazonas e Pará, antes de Minas Gerais, foram alvo desse mesmo esquema, e é por isso que nós julgamos necessário o envolvimento da Polícia Federal. E esse esquema dos 49 milhões de reais também já está sendo encaminhado à Polícia Federal, com tudo que nós já apuramos. Enquanto parlamentar, né? Porque, olha, se eu, enquanto parlamentar, conseguir descobrir um esquema de 49 milhões de reais e juntar todas as informações e encaminhar, eu vou fazer de novo a pergunta para a sociedade mineira. Como os indícios de corrupção são controlados dentro do governo do Estado? Porque essa audiência está nos mostrando que, mesmo quando o governo é informado preliminarmente de que tem problemas, o governo mantém o curso das contratações, desses esquemas de trazer a Minas Gerais empresas cujos sócios estão aí já respondendo por vários indícios de corrupção em outros estados brasileiros. Isso é muito grave, né? Mas, controladora, eu te passo a palavra para responder os questionamentos da deputada Lohana. Depois eu vou passar a palavra à deputada Bela. Mas me permita acrescentar nas suas... Não, depois que a senhora responder à deputada Lohana, é porque chegou uma pergunta de uma mãe. Eu vou registrá-la aqui, então a senhora já puder também responder. Vem de Carmópolis de Minas, porque as pessoas podem participar virtualmente dessa audiência. A Caterine pergunta, lá de Carmópolis de Minas, pergunto como mãe de aluno da escola pública e como professora, a CGE vai investigar também o prejuízo pedagógico fruto desse projeto Aprender Já? Controladora, não é... Para a senhora compreender a dimensão, os professores são obrigados, mesmo quando eles identificam que esse material ele é incompatível com currículo, com o ano da aprendizagem. Então, eu ouvi a professora semana passada, numa visita que eu fiz à escola, me dizendo assim, deputada, aqui tem questões de graduação que não são do conteúdo curricular do ensino médio, de graduação. Outro dia, uma professora me disse dos erros que tem esse material. Mas, ainda assim, os professores são monitorados, porque eles são obrigados a trabalhar com esse material, que tem uma plataforma digital. Então, gente, não é simplesmente um material que chega na escola e o professor, a professora o utiliza de acordo com as necessidades pedagógicas. O professor é obrigado a trabalhar esse material raso, inútil, com erros, que custou aos cofres públicos 348 milhões de reais, dos quais 170 milhões já foram pagos. O professor, a professora, eles são obrigados a usar a plataforma, que custou 49 milhões de reais desse esquema com indícios de corrupção. Está ficando muito claro durante essa audiência.